Bom, boa noite a todos, dando prosseguimento ao nosso curso de doutrina. Hoje a gente vai para a nossa 8ª aula. Então, a aula de hoje é sobre a história da igreja e eu vou falar também um pouco, na parte final, sobre alguns aspectos de doutrina social. Então, assim, a bibliografia de hoje, eu vou sair um pouco do nosso habitual, né? Porque eu vou sugerir aqui, alguém até já falava aí, né? O livro História da Igreja, do Daniel Hobbes, do grande Daniel Hobbes, né, já falecido, grande historiador francês, foi membro da Academia Francesa, né, e que tem essa edição publicada no Brasil pela Quadrante em 10 volumes, é realmente uma obra-prima. Há outros livros, né, outros manuais de história da igreja. Eu, particularmente, gosto muito desse. Se alguém tiver querendo algum outro e tal, posso sugerir outros também, mas, enfim. E na parte de doutrina social são esses pontos aí do catecismo e do compêndio, tá bom? Então vamos lá, vamos adiante. Bom, nossa partida, nosso ponto de partida é entender que a igreja, ela é a continuidade da vida de Cristo na história humana. Então, a análise, a reflexão acerca da história da igreja, ela, de certa forma, ela nos ajuda a entender a própria vida humana e a vida de Cristo que se prolonga na história humana. Tá? Bom, a igreja ela tem o seu início a partir da vida de Cristo e por conta do mandato apostólico, né, ou seja, por conta da determinação do próprio Senhor, que é o fundador da igreja, que a igreja, digamos assim, vai em missão, vai evangelizar o mundo, então daí a grande história da igreja se inicia, assim podemos afirmar. Tá? E é isso, né? A gente percebe que ao longo da história da igreja há claramente elementos tanto do divino como do humano que se fundem, que se apresentam, né? Então, a história da igreja, ela é, sem dúvida nenhuma, uma história de altos e baixos, de luzes e sombras, como dizia um autor. E alguns aspectos a gente digamos assim, observa, alguns aspectos que saltam aos olhos, né? Então, em primeiro lugar, essa unidade que se verifica ao longo de toda a história, né? Uma unidade no tempo, né? Não só, eu falava sobre isso na aula passada, né? Esse aspecto da universalidade no espaço, né? A igreja é uma em todos os lugares, mas também no tempo, né? Há uma unidade que se percebe ao longo do tempo. A mesma igreja que temos hoje, a mesma estrutura, o mesmo núcleo da igreja que temos hoje é o mesmo que se tinha lá no início, como vemos, por exemplo, nas páginas dos Atos dos Apóstolos, enfim, né? A grande ação missionária da igreja, então a igreja que cumpre, sem dúvida nenhuma, esse mandato missionário do Senhor, verificamos também que ao longo da história da igreja, muitos frutos de santidade foram colhidos, né? Então, grandes exemplos, acho que não há nenhuma instituição que tenha, digamos assim, durado tanto tempo e que tenha produzido frutos tão importantes para a história da humanidade quanto a igreja. Então, e aí, veja, eu me refiro a todos os aspectos da vida humana, desde aspectos mais relacionados à igreja em si, mas também grandes, até avanços tecnológicos, avanços no campo do direito, por exemplo, enfim, né? Então, os frutos que a igreja produziu ao longo da história da humanidade são inegáveis, são inegáveis. E uma grande capacidade de recuperação. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que tenhamos enfrentado ao longo da história momentos de sombra, e tivemos muitos, sempre foi possível recuperar-se. Então, para aqueles, por exemplo, que afirmam que hoje vivemos uma grande crise, né, vamos ver hoje até que talvez nem seja isso verdade, talvez tenha havido crises mais agudas ao longo da história da igreja, mas a verdade é que
sempre se recuperou, a igreja sempre foi capaz de seguir adiante, de levantar-se e seguir adiante, tá? Então, assim, para nossos fins didáticos aqui, para a gente poder datar de alguma forma, e claro, né, avançar do ponto de vista didático, né, pedagógico, a gente adota aqui essa divisão, que é uma divisão meio tradicional, até no estudo da história mundial, né, da história geral. Então, a gente pode pensar numa antiguidade cristã, que, enfim, podemos situar até mais... É claro que, veja, né, enfim, isso serve para a história geral também, né, quer dizer, toda datação, toda marcação temporal, né, os processos históricos, eles nunca são pontuais, né? Assim, a história ela não tem solução de continuidade, né? Para homenagear aí os engenheiros presentes, né? Então, os processos históricos eles são contínuos, então não tem, se interpenetram, né? Várias coisas, enfim. Então, é complicado você datar. Mas, enfim, né? Para fins didáticos, vale a pena a gente partir daí, a gente usar essa metodologia. Então, podemos falar numa antiguidade, que vai até 476, que seria o ano da queda do Império Romano, né, quando, de fato, o imperador capitula, né, enfim. E aí vamos olhar, então. Né, então, século I, logo após a ressurreição do Senhor, logo após os eventos narrados nos evangelhos, temos uma grande propagação. Então, inicialmente, aquela mensagem de Cristo teve, digamos assim, uma grande difusão, e logo, em cerca de 3 séculos, lá já no século IV e tal, cerca de 15% da população do Império já era cristã. Então, se pensarmos aí que a igreja em Pentecostes reunia ali, além dos 12 apóstolos, né, um pouco mais ali, algumas pessoas, Nossa Senhora, evidentemente, mas, enfim, o suficiente para encher uma sala, né, não mais do que isso. Pensarmos que 300, né, 200, 300 anos depois, já 15% da população do Império já era cristã. Então, realmente, uma grande difusão naqueles anos iniciais, né? E aqueles anos iniciais também foram marcados por uma grande perseguição, sobretudo quando estava à frente do Império os imperadores Diocleciano e também Galério, né? Então foi uma grande perseguição. Diocleciano, então, né, quer dizer, uma grande quantidade de mártires, né? Enfim, a maior parte daqueles mártires, aqueles até mais conhecidos que a gente nutre devoção ainda hoje, né, de forma bastante intensa, né? São Sebastião, enfim, Santa Luzia, né? Enfim, a maior parte desses pereceu sob Diocleciano, tá? E então veja que foi um período de grande perseguição, mas ainda assim de grande difusão da mensagem cristã, tá bom? Com a chegada ao trono de Constantino I, que, veja, embora ele fosse até convertido, né, sua mãe, inclusive, santa canonizada, né, Santa Helena, figura importante também na história da igreja, né, ele só se batizou, né, quer dizer, ele permaneceu a vida toda como catecúmeno, né, então ele só recebe o batismo no finalzinho da vida, mas ele tinha, né, até por, digamos assim, por ter a mãe, uma fiel católica e tal, cristã, ele tinha grande apreço pela religião, era convertido de fato, né? E aí ele promulga, ele publica esse chamado Édito de Milão. Então, esse documento, né, o Edito de Milão, né, enfim, é um documento legal que dá a possibilidade, dá a liberdade de professar o culto da fé cristã, tá bom? Então, veja, ao contrário do que alguns dizem, né, que Constantino impôs a fé cristã. Não, ele permitiu que a fé cristã, que antes era proibida, tá? Ele permitiu que a fé cristã fosse professada. É até interessante, porque veja como os romanos eles realmente tiveram a mensagem cristã, ela teve um tratamento distinto, né, enfim, de outras manifestações religiosas, né? Os romanos eles normalmente eram
conhecidos exatamente por essa tolerância, enfim, tanto cultural como, enfim, religiosa, né, e tal, né, tanto que em Roma temos até hoje, né, o Panteão, né, então aquela estrutura, aquele edifício que reunia todos os deuses, né, então todos os que iam a Roma tinham a oportunidade, né, o Panteão seria, sei lá, a primeira capela ecumênica, né, uma coisa assim, né, enfim, então, mas com a fé cristã não, né, enfim, e aí isso cessa de alguma forma com Constantino, em 313, e depois Teodósio, no Edito de Tessalônica, já algumas décadas depois, que aí sim tornará o cristianismo a religião oficial do Império Romano, tá bom? Cessadas essas perseguições, então, cessado esse período de mais perseguição, a igreja ela passará por um momento assim de uma certa tranquilidade, evidentemente, né? E aí, eu já havia até falado isso quando a gente falou de cristologia, haverá um aprofundamento da teologia, e isso, de alguma forma, também também se traduzirá nessas inúmeras heresias, a maioria delas de cunho cristológico, que serão combatidas naqueles primeiros anos. Eu não vou repetir aqui, eu só vou pontuar mesmo, né? A gente já tratou disso quando a gente falou da natureza de Cristo e tudo mais, né? Então já tratamos disso, mas só para lembrar, né? Enfim, o arianismo, aquela doutrina professada pelo padre, né, sacerdote Ário, enfim, que foi condenada nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Além disso, também o nestorianismo, né, que professava aquela ideia de ter duas pessoas, né? Enfim, então tinha um Jesus homem, um Jesus que era Deus, né? Enfim, e habitava o mesmo corpo, digamos assim, né? O monofisismo, que dizia que só teria uma natureza. Então, essa doutrina, por exemplo, foi condenada nos concílios de Éfeso e depois de Calcedônia. Também falei sobre isso já, né? Enfim, só lembrando, o concílio de Éfeso, vocês devem lembrar, aquele concílio que, inclusive, deu né, a pessoa saiu no braço lá e tal, né? E figura de São Cirilo, né? Sobretudo, enfim. A ideia também da Maria como mãe da igreja, mãe de Deus, né? Theotokos, enfim, vocês vão se recordar disso das aulas anteriores. E nesses primeiros séculos também, haverá um grande número de sacerdotes, de grandes pregadores, grandes teólogos, que a gente até hoje, né, denomina como os padres da igreja. Então, o período da patrística. Tá? E aí teremos grandes teólogos, grandes pregadores, né, que até hoje, as suas obras ainda estão aí, até hoje, são fruto, né, são fonte de grande saber teológico, enfim, né, de grande espiritualidade. Então, as homilias de São Leão Magno, os sermões de São Leão Magno, enfim, Santo Ambrósio, né? Enfim, e aí os mais, digamos assim, os mais conhecidos, né? Eu coloquei alguns aí, mas, enfim, dentre outros, né? Então, Santo Irineu, Santo Hilário, São Jerônimo, que inclusive irá traduzir a Bíblia para o latim, né? Do grego para o latim, São Cirilo, e, claro, talvez o mais célebre e provavelmente realmente o mais importante, alguns dirão, né? Santo Agostinho, sobretudo entre os latinos, entre os gregos também grandes, né, grandes padres da igreja, São João Crisóstomo, grande São João Crisóstomo, mas também São Gregório Nazianzeno, São Basílio, enfim, né? Então, realmente um número enorme de pessoas, de homens que aprofundaram a fé ainda mais, tá bom? A Idade Média, então começa então a longa Idade Média, e aí podemos também situar. Normalmente a Idade Média o pessoal gosta de colocar ali até 1453, né, a tomada de Constantinopla, mas aí eu estendi um pouco mais, fui até 1492 com a chegada de Cristóvão Colombo e tal, que de fato, para fins de história da Igreja, sobretudo a Igreja Latina, claro, né, essa questão das grandes navegações teve grande importância também, mas iremos ver, né?
E aí, claro, né, começa então a Idade Média, sobretudo para após a queda do Império Romano, então as invasões bárbaras e tudo mais, né? E claro, veja, mais uma vez, as invasões bárbaras elas não aconteceram ao mesmo tempo num dia marcado, né? Ó, os bárbaros todos combinaram, ó, galera, vamos lá, dia tal, combina aí, né? Criou um evento no Facebook, todo mundo vai invadir Roma, né? Não foi assim, foi ao longo de vários séculos, né? Então aquilo foi gerando um enfraquecimento do Império, até que em dado momento, né? 453, não, 476, né? A Roma cai. E, enfim, aqueles povos, muitos daqueles povos bárbaros, né, pagãos, eles até aderiram, alguns deles até aderiram à fé cristã, mas aderiram a uma fé cristã meio desviada, né, de um teor ariano. Então, veja, né, embora o arianismo já tinha sido condenado lá atrás, né, enfim, no século III e tudo mais, mas ainda assim, né, já no século V, enfim, ainda havia uma grande quantidade de arianos ali pela Europa, no que hoje seria, enfim, a França, a Alemanha, enfim, né? E é uma época de grande instabilidade social, econômica também, né? Enfim, então isso também afeta, né? A Península Itálica foi violentamente afetada por essa crise, por essa instabilidade e tudo mais. E como que uma reação, digamos assim, a essa instabilidade e tudo mais, haverá o aprofundamento do chamado monaquismo no Ocidente. Então, veja, já havia, sobretudo no Oriente, já havia monges, né? Monaquismo é relacionado aos monges, né? Aos monastérios, enfim, né? Já havia monges, sobretudo na parte grega, né? No Oriente da igreja. Então, por exemplo, claro, né? Devemos lembrar aí da figura de Santo Antão, que teve sua vida escrita, biografada por Santo Atanásio, que a gente já falou também de Santo Atanásio, quando falamos lá da Trindade e tudo mais, né? Enfim. E Santo Atanásio, que foi bispo de Alexandria, e durante um período ele foi, né? Ele foi para o Oriente, ele foi para o Ocidente, ele era bispo de Alexandria, no Oriente, e ele foi um período da vida dele exilado, foi para o Ocidente, né? Então, de fato, podemos até afirmar que as pregações, a biografia que ele escreveu de Santo Antão, talvez tenham, de alguma forma, contribuído para a instituição de monastérios, de monges, né, para o surgimento de monges também no Ocidente. E isso será, sobretudo, sistematizado na figura de São Bento. Então, São Bento não foi o primeiro monge, não é correto afirmar isso, mas foi ele que sistematizou a vida monástica. Então, aquela ideia de sair do mundo, de se retirar, tá, e viver daquela forma, né, daquela forma monástica, né, enfim, viver para o seu trabalho, dedicado à oração e ao trabalho e tudo mais, enfim, com aquele regramento todo. É por isso até e a regra de São Bento, enfim, ela não só ela foi utilizada pelos beneditinos, claro, né, mas por inúmeras congregações religiosas, por inúmeras ordens religiosas até hoje, né, enfim. É por isso até que o clero religioso, né, o clero de congregações religiosas, ele é também chamado, né, de clero regular. Clero regular, talvez vocês ouçam esse termo também, né? Clero regular, que é exatamente por isso, porque segue uma regra. Regular vem de regra, regula, né, em latim. Tá bom? E aí também, além disso, outro fato, né, outro evento, digamos assim, outro evento histórico também de relevância para esse nosso período é a expansão islâmica. Então, né, enfim, haverá ali a figura de Maomé e tudo mais, que irá enfim, fundar essa nova denominação religiosa, e haverá uma grande expansão da fé islâmica que irá varrer a Europa, boa parte da Europa. Lembremos, por exemplo, que na Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, por exemplo, quase toda a Península Ibérica será islamizada, só vai ficar um pedacinho lá no norte,
né? E aí, claro, depois vai ter Reconquista, enfim, mas aí, enfim, não vem ao caso, né? Isso é mais história geral, né? Mas, enfim, sei que vocês lembram disso da lá do colégio, né? E aí também haverá a instituição das cruzadas, né? Então, sobretudo a partir do século XI, haverá inúmeras cruzadas que serão convocadas pelos papas para retomarem, sobretudo, aquelas regiões da Palestina, aquelas regiões dos lugares santos, né? Os territórios onde Jesus viveu, né? A Galiléia, enfim, e ali Jerusalém e tudo mais, né? Então, por quê? Porque muitos daqueles grupamentos islâmicos, eles haviam se colocado lá e eles impediam que os fiéis católicos, os fiéis cristãos, até mesmo chegassem lá para, enfim, para fazer suas peregrinações e tudo mais. Então, conflitos militares, conflitos armados, enfim. Se vocês tiverem interesse acerca desse tema, eu posso sugerir alguma leitura, né, para vocês se aprofundarem. Eu sei que é um tema que desperta um grande interesse, né, o tema das cruzadas. É um tema bastante alvo aí de muitas controvérsias e muitas falácias também, né? Então é importante a gente falar. Um outro ponto também é um crescimento do chamado poder temporal dos papas, né? Então, nesse período, se começa a verificar que os papas, começa a haver assim, uma certa confusão entre o poder espiritual, né, enfim, típico de um bispo, de um sacerdote, e o poder temporal, né, quer dizer, aquele poder digamos assim, de ditar regras, enfim, da vida civil, né, enfim, então, enfim, até exercer um certo poder de prisão, essas coisas assim, né, então há uma certa confusão, sem dúvida nenhuma, né, há uma tanto a igreja se miscuindo no que seria tipicamente estatal hoje, né, como também o Estado também, né, enfim, teremos também após isso, né, o fenômeno do césaropapismo, que eu, enfim, até vou falar aí daqui a pouco, que também é marcado por isso, né, por essa confusão entre o que é da igreja, o que é, né, do monarca, enfim, né, e aí teremos a figura de Carlos Magno, que será ungido imperador no Natal do ano 800, né? E aquele período, o reinado de Carlos Magno, além de, digamos assim, dar início ao primeiro Estado de fato cristão, digamos assim, né? Então é um Estado que de fato tinha suas bases fundadas sobre enfim, ditames da fé católica, mas também foi marcado por um período de grande avanço intelectual, tecnológico, né? Carlos Magno tinha ao lado dele um monge chamado Alcuino, que era um grande intelectual, uma figura assim de grande relevo no campo da filosofia, da teologia, né? E ele irá juntar ali na corte de Carlos Magno realmente um grande número de teólogos, de filósofos, né? Então, esse período é chamado, os historiadores costumam chamar isso de Renascimento Carolíngio, né? Então, vai se buscar um avanço ali, por exemplo, no ensino, né? Na pedagogia, no ensino dos jovens, né? Então, aí daí até, isso é uma coisa até que está meio que na moda atualmente aí, né? O pessoal da quadrivium, né? Então vem as artes liberais, né? Então é mais ou menos dessa época aí, né? Que é uma retomada, né? De uma coisa que era feita lá na Grécia Antiga, então enfim, né? Aí, enfim, vamos nos deparar também com o século X, que é o século chamado século de ferro, né? Século obscurum, né? Foi um século realmente que a igreja enfrentou grandes problemas, sobretudo a chamada crise das investiduras, que tem a ver com esse contexto, né, de confusão entre poder do Papa, poder dos bispos e o poder dos monarcas, né? Então a dificuldade que os papas tinham para nomear bispos e tudo mais, porque os bispos eles tinham de alguma forma que, enfim, eles eram nomeados muitas vezes pelos senhores feudais,
daquela região, então era uma coisa meio confusa, né? E aí, São Gregório VII, né? Gregório VII, ele irá promover essas chamadas reformas gregorianas, que irão centralizar o poder, sobretudo, na mão do Papa, né? Então, o poder irá esclarecer, né, essa questão. Então, por exemplo, a nomeação de bispos, né, aquilo tudo deve, que é exatamente como é hoje, né, como a gente tem hoje, tá bom? Enfim, e aí vemos também o grande cisma do Oriente, que vai fazer, né, a gente está para fazer 1000 anos aí agora, né, estamos chegando aos 1000 anos do grande cisma do Oriente, que foi a divisão entre a igreja oriental e a igreja ocidental. Então, a igreja, surgiu a chamada igreja que a gente tem hoje, né, a chamada igreja ortodoxa. Então, hoje a gente tem, né, a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela surge a partir disso, né. A razão do grande cisma do Oriente é uma razão teológica. Então, é uma questão, eles afirmavam que houve um erro de tradução, ou de propósito, né, da redação do credo. Então, o credo que foi formulado lá atrás, né, lá no Concílio de Constantinopla, né, 400 e pouco. Então, quando eles trouxeram do grego para o latim, então o pessoal, os latinos, né, colocaram um termo a mais, que é naquele trecho do credo que fala assim, né, como é que procede do Pai e do Filho, né, o Espírito Santo, né, o Espírito Santo aqui procede do Pai e do Filho. Esse e do Filho, né, enfim, porque no original do grego procede do Pai, né, esse e do Filho foi um acréscimo, digamos assim, do latim, tá? Então, enfim, claro, tem essa questão teológica e tudo mais, mas que, na verdade, os próprios gregos não discordam que o Espírito Santo procede também do Filho. Então, tem uma questão política também, né? Enfim, da relevância que as sés do Oriente, né? Alexandria, Éfeso, enfim, se ressentiam, enfim. Mas, enfim, né? Então, acabou gerando esse cisma que a gente enfrenta até hoje. Então, até hoje, né, praticamente 1000 anos, a gente ainda tem essa questão a macular a nossa igreja, né, a nossa história. Tá? Alguns até exageram um pouco, né, dizem que a túnica de Cristo foi rasgada, né, quando o cisma do Oriente, a túnica de Cristo foi rasgada, né, para um lado e para o outro. Mas, enfim, na verdade, eles é que separaram, né, a gente está aqui. Enfim, vamos lá. E aí, enfim, diante desse panorama, enfim, né, a crise das investiduras, enfim, essas dificuldades aí todas, né, enfim, dificuldades até morais também, no seio da igreja e tudo mais, né, a gente irá se deparar com a instituição das chamadas ordens mendicantes. Que são as ordens mendicantes? São, sobretudo, as ordens fundadas por São Francisco de Assis e por São Domingos, né? Então, os dominicanos e os franciscanos, tá? Então, aquelas ordens mendicantes, então, que são distintas daquelas ordens tipicamente beneditinas, né? Que, enfim, a vida em mosteiros e tudo mais, né? Então, a ideia é que os franciscanos e os dominicanos não, né? Enfim, eles são mendicantes, então eles são tipicamente pregadores, então eles vão aos lugares e tudo mais, né? Então é por isso até que a gente tem um grande número de teólogos, né? De pessoas de grande profundidade intelectual, oriundos tanto da ordem dos franciscanos como também da ordem dos dominicanos. Então, claro, né? Sei lá, São Santo Antônio, né? Santo Antônio, que enfim, acabamos de comemorar, né? Santo Antônio franciscano, grande teólogo, né? Mas outros grandes nomes, então São Boaventura, franciscano também, e claro, a figura de São Tomás de Aquino, que é da ordem dos pregadores, né? A ordem dos dominicanos, tá bom? E a escolástica medieval, que é, digamos assim, esse grande movimento teológico, cujo expoente é São Tomás de Aquino, que eu já mencionei,
mas que, claro, né, há outros grandes expoentes, Santo Anselmo, enfim, tantos outros, né? E também a fundação das universidades. Então, a partir desse momento histórico, haverá também a fundação das universidades que nascem no seio da igreja. Então, Coimbra, Sorbonne, Colônia, enfim, são universidades que datam desse período, tá bom? E, por fim, encerrando aqui nesse período histórico, o chamado cativeiro de Avignon, ou exílio de Avignon, enfim, né, que é também chamado do grande cisma do Ocidente, né, enfim, que foi uma situação lá, né, o Papa morreu, e aí o Papa que foi eleito, ele era bispo ali no sul da França, né, próximo a Avignon, ali, por ali, né, e por conta de questões, né, que estavam em Roma acontecendo, né, por conta de questões políticas em Roma, enfim, né, questões sociais, eles permanecem em Avignon. Ele permanece em Avignon. E até hoje tem, né? Se vocês forem a Avignon, tem lá o palácio que foi, enfim, a sé papal durante alguns anos, tá? E isso, claro, né? Aí alguns papas, né, os papas seguintes, eles se mantiveram em Avignon. Enfim, aí, em dado momento, isso começa a gerar um grande desconforto, porque, claro, o Papa é o bispo de Roma, então o bispo de Roma tinha que estar em Roma, né? E aí, enfim, aí acaba havendo outros papas são eleitos concomitantemente, né? Na verdade, são antipapas, né? Enfim, sobressai também a figura de Santa Catarina de Sena, que mandava cartas para o Papa, né? Que ele tinha que voltar para Roma, enfim, né? Cartas até assim bem firmes, né? Enfim, seja homem, né? Volte para Roma, enfim, então, né? E aí tivemos aí, acho que foram mais ou menos uns 9 papas, uma coisa assim. Contando os antipapas também, porque aí depois o Papa que foi eleito verdadeiramente já estava em Roma. Aí depois também teve um antipapa em Pisa também, foi uma confusão danada, né? Chegou um dado momento que tinha 3 papas, né? Enfim, ou melhor, um papa e 2 antipapas, né? E essa confusão toda ela vai se resolver no Concílio de Constança. Concílio de Constança, que acho que é 1400, esqueci o ano agora, vou ficar devendo aí, mas se botar no Google, tá lá, né? Vamos lá, e aí, então, a início a nossa Idade Moderna, né? Então começa ali com as grandes navegações, eu também situei aí até 1789, na Revolução Francesa, mas é uma datação meio aleatória, a gente poderia botar um pouco mais ali, a gente poderia botar até eu poderia botar um pouco antes, né? Talvez ali na época da Revolução Industrial e tudo mais, enfim. Mas, né, ou a Revolução Americana, enfim, né, a promulgação da Constituição Americana, enfim, então são aquela época ali, né? Mas voltando, né, ao início, começa a Idade Moderna ali com as grandes navegações, e as grandes navegações e aquelas grandes descobertas que acontecem naquele período histórico, também terão repercussão na vida da igreja. Porque, veja, a igreja ela terá aquilo como uma oportunidade digamos, de difundir a fé, de divulgar a fé. Tanto que basta, olhando para a nossa história do Brasil mesmo, né, a gente percebe que quando a expedição de Álvares Cabral chega ao Brasil, quer dizer, o primeiro ato público, né, o primeiro ato que é feito em terras brasileiras é uma missa, Então havia um sacerdote ali presente e o primeiro ato é a missa. Então, né, enfim, então bastante relevante, né? E de fato a igreja ela também participará das grandes descobertas, das grandes navegações. E aí são instituídas as missões na América, na África, na Ásia, né? Aqui na América, por exemplo, a gente teve aqui temos as ruínas até hoje ainda, são, né, passíveis de serem visitadas e tal, as missões jesuíticas aqui na América do Sul, mas tivemos, por exemplo, missões franciscanas na América do Norte, né? Enfim, ali na Califórnia, tá? Então, figura de São Junípero Serra, por exemplo, né? Franciscano, enfim. E é fundada, nesse contexto, foi fundada esse organismo da Santa Sé, que temos até hoje,
que é a Sagrada Congregação da Propagação ou da Propaganda da Fé, Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Né? A gente ainda tem, ela até hoje só que mudou de nome, agora é Congregação para a Evangelização dos Povos, se eu não me engano, uma coisa assim, tá bom? E aí ela que será, esse organismo da Santa Sé, que será responsável por organizar, né, enfim, essas missões e tudo mais, tá? Também, diante nesse contexto, né, nesse contexto histórico, surgirão as heresias protestantes, que, enfim, embora eu não vou entrar aqui em detalhes da teologia protestante e tudo mais, né, mas geram, enfim, um distúrbio, inclusive social, muito grande, que culminará com a Guerra dos 30 Anos. Então, a Guerra dos 30 Anos, que foi um episódio violentíssimo da história mundial, enfim, né, uma guerra violentíssima, tanto que há quem diga, inclusive, que aquele livro, né, do Hobbes, né, que ele fala lá a frase nem é dele, né, que é o homem, é o lobo do homem, não sei, enfim, aquela história toda seria até inspirada por isso, né, assim, da violência, né, que se percebia, enfim, no contexto da Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra longa, uma guerra, enfim, que tem são várias guerras dentro da mesma guerra, enfim, né, e que será concluída na chamada Paz de Westfália. Paz de Westfália, que é um elemento importante também para a história mundial, porque é a partir da Paz de Westfália que começa o chamado sistema internacional. Então, essa ideia que a gente tem hoje, né, de soberania dos Estados, isso nasce na Paz de Westfália, no sistema de Westfália. Então, é nesse contexto de pós-guerra dos 30 anos, que é uma guerra com, digamos assim, com uma inspiração, sim, religiosa. Política também, claro, mas também um aspecto religioso importante, né, esse conflito entre católicos e protestantes. E a chamada contra-reforma, enfim, né, que é o Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento, que é um concílio importantíssimo na história da Igreja, então é graças ao Concílio de Trento que a gente tem hoje boa parte da doutrina católica, enfim, sobretudo a doutrina acerca dos sacramentos, a doutrina acerca do pecado original, enfim. Então, a sistematização, a estruturação dessa doutrina, que, claro, evidentemente estava desde o início da revelação, claro, sem dúvida nenhuma, mas a sistematização se dará graças ao Concílio de Trento. O longo Concílio de Trento, né, com suas inúmeras sessões, seus inúmeros decretos, enfim, vale a pena realmente a gente conhecer, se a gente tiver oportunidade, tá bom? E também outros episódios importantes desse período que vale a pena a gente ressaltar, desses dois inimigos, digamos assim, da Igreja, foi o regalismo, que era exatamente, mais uma vez, né, a ideia de você submeter a fé do povo, né, da região, ao poder do monarca, né? Então, enfim, nasce exatamente dessa ideia de soberania, né, da Paz de Westfália e tal, que tem esse aspecto também, né, que é você dizer que em cada território a religião professada é a religião do rei, religião do príncipe, né, cuius regius eius religio, uma coisa assim, tem uma expressão em latim para isso, mas é isso, né, então a religião da região, né, do país, enfim, né, daquele lugar, é a religião do príncipe, né, do monarca, enfim. Então, é o regalismo, tá? Então, essa submissão da fé local aos ditames do monarca temporal, do monarca político, tá bom? E o iluminismo começa a surgir também, né, e o iluminismo é marcado por uma ideia anticristã, né, uma ideia de um materialismo, é marcado por um materialismo, já começa a surgir também aquela ideia de cientificismo, enfim, que depois também irá continuar pelos séculos seguintes, né, até hoje, enfim, mas as suas bases, os seus fundamentos estão no iluminismo, né, a fundação das primeiras lojas maçônicas, né, a maçonaria que digamos assim, uma ideologia, né, uma manifestação que é contrária à fé, né, porque defende
um Deus que não é o Deus da revelação, né, um Deus deísta, né, um Deus arquiteto, enfim, né, algo totalmente contrário à ideia de um Deus que interfere na história da igreja, que, enfim, da providência, por meio da providência, enfim, né? Então é algo realmente contrário à fé católica, tá? E aí, para terminar essa parte aqui de história, a gente vai falar aqui da Idade Contemporânea, né? Então, coloquei ali o marco inicial na queda da Bastilha ali, né, 1689 e tudo mais, mas claro, né, mais ou menos naquele período, né, enfim, outros eventos estavam acontecendo mundo afora, a Revolução Industrial, a Revolução Americana também, enfim, são eventos, né, que marcam aquela. Mas como a gente acaba seguindo um pouco aquela historiografia francesa, né, então aí o pessoal gosta de botar 1789 aí, né, os franceses acabam mandando aí, né. E é um período, o período da Revolução Francesa, de fato, é um período de grande perseguição à igreja. A gente percebe até hoje, se você for à França hoje, ainda há marcas da perseguição que foi feita naquele período. Ainda há marcas hoje, né, a gente percebe, então, em prédios e tal, né? Eu falava de Avignon, por exemplo, em Avignon, lá no Castelo do Papa, tem lugar, né, uma porta lá que está queimada até hoje, então você percebe como a violência, né, que aqueles revolucionários, mas aí foi realmente um chamado período do terror, né, então quantidade imensa de sacerdotes, de fiéis, de freiras, né, que foram martirizadas, né, que foram degoladas na guilhotina, enfim, então uma perseguição muito grande, né, a igreja, tá bom? Depois até, inclusive, culminou com a instituição de uma nova religião, né? Enfim, uma religião secular, né? Uma religião filosófica, enfim, né? Então eles, né, eles abandonaram o calendário cristão, né? Então, semana de 10 dias, enfim, uma confusão danada, né? Enfim, né, os meses do ano lá, de acordo com os eventos climáticos, né, brumário, termidor, né, eu vi que o Guilherme entrou aí, o Guilherme Krieger entrou aí, o Guilherme que gosta dessas coisas aí, né. Enfim, se eu estiver falando besteira, Guilherme, depois você me corrige aí. E depois o período napoleônico, que se segue, aquela confusão toda da Revolução Francesa, vem o período napoleônico, que também é mais confuso ainda, né, então Napoleão, com perdão da falta de rigor técnico aqui, né, ele coloca a Europa de cabeça para baixo, né, enfim, então faz uma confusão danada na Europa, vai de um lado para o outro, toma a Península Ibérica, tenta tomar a Rússia, mas aí, enfim, na Rússia a coisa não vai tão bem assim, né, e persegue a igreja também, né, então ele chega a colocar o próprio Papa também sob seus cuidados, digamos assim, né, e haverá um tratado firmado ali pela Santa Sé com Napoleão, que é a chamada Concordata. Concordata são os tratados firmados pela Santa Sé, né? Então, toda vez que você vira aí a palavra concordata, é um tratado, né, em que uma das partes é a Santa Sé, né? Enfim, então a Concordata de 1801, que, enfim, digamos assim, ameniza, né? Levanta um pouco as perseguições sobre a igreja, mas, enfim, depois volta, né? Ele volta a perseguir e tudo mais, né? E isso, de alguma forma, só virá se estender mesmo com a queda de Napoleão e a restauração a partir do Congresso de Viena, em 1815, né? Então, após a queda de Napoleão, vocês devem lembrar lá né, dos estudos lá de história, então haverá a restauração daquelas monarquias anteriores à Revolução Francesa, né, inclusive a família de Bragança irá retornar, né, enfim, a Portugal, enfim, né. Embora, no caso de Portugal, mereceria, né, uma nota de rodapé aqui, mas que eu não vou fazer, senão o Zé Geraldo me bate, né? Mas no caso específico de Portugal, mereceria, porque realmente a atuação ali de Dom João VI foi interessantíssima, né? Mas, enfim. E aí também começa a surgir as doutrinas do liberalismo, né? A doutrina do liberalismo, que leva a uma descristianização da sociedade. Então, aquela doutrina segundo a qual
marcada por um materialismo, enfim, na esteira mesmo já do iluminismo, né, daquele iluminismo do século anterior, né? Então podemos dizer que o liberalismo ele é meio que a sequência, né, digamos assim, né? E também a chamada começa a surgir claro, diante de todo aquele panorama trágico também que decorre daquelas práticas do liberalismo, então a Revolução Industrial, enfim, aquelas cenas terríveis que a gente conhece, né? Enfim, até do estudo da história mesmo. Então, trabalho forçado, né? As pessoas trabalhando horas e horas, né? Um empobrecimento imenso, né? Agudo de uma parcela da população. Então, as crianças, né? Trabalho infantil, tudo mais, né? Enfim, então isso, claro, também vai redundar de alguma forma se tornará terreno fértil para a difusão das chamadas doutrinas socialistas. Então, aquelas doutrinas que nascem lá com Karl Marx, né, Friedrich Engels e tudo mais, né, e dentre outros, né, irá encontrar terreno fértil ali na Europa, naquela situação marcada pelo liberalismo. Então, também haverá um grande avanço da doutrina socialista, que também é materialista, também tem um viés anticatólico, anticlerical, enfim. E aí, em 1891, que será, inclusive, esse é o ponto de partida da nossa última parte da aula, o surgimento da doutrina social da Igreja, com a publicação da encíclica de Leão XIII, né, a Rerum Novarum, de 1891. Tá? E aí, só para finalizar essa parte, né, ainda de história propriamente dita, claro, também a unificação da Itália, né, o ressurgimento e tal, e aí finalmente o fim do resquício de poder temporal dos papas. Então, os papas que ainda tinham poder temporal sobre alguns territórios, né, os territórios pontifícios, de alguma forma se encerrará com a unificação da Itália, embora, claro, né, enfim, o Papa ele também tem algum poder temporal, né? Lembramos que o Vaticano, tal qual temos hoje, né, após o Tratado de Latrão, enfim, já no século XX, né, o Papa ele é soberano, né, naquele território do Vaticano, que é um pouco mais que um bairro, né, uma coisa assim. E o Concílio do Vaticano I, de 1871, que irá proclamar o dogma da infalibilidade papal. Então, a Constituição Pastor Eternus, né, do Concílio do Vaticano I, que irá proclamar o dogma da infalibilidade. Que, claro, mais uma vez, como todo dogma, já falei isso outras vezes aqui, repito, todo dogma ele é presente na revelação, né? Então, ele só é proclamado, ele só é declarado, tá bom? E para concluir, então, a nossa idade contemporânea, já no século XX, então, no século XX, haverá uma grande expansão missionária, enorme expansão missionária, muitos sacerdotes partindo missão para a Ásia, para a África, para a Oceania, né? Enfim, o combate de São Pio X ao modernismo, a doutrina do modernismo, também uma doutrina de viés anticatólico, antirreligioso, será combatida por São Pio X. A atuação de Bento XV na Primeira Guerra Mundial, então a preocupação de Bento XV, aquelas questões humanitárias, né? A Primeira Guerra Mundial, que será uma guerra extremamente violenta, uma guerra que é diferente das guerras de até então, né? Uma guerra que vai se arrastar durante longo período, né? Num espaço de território pequeno ali, né? Uma guerra de trincheiras, como se diz, né? Que é uma novidade, não se tinha isso, né? As guerras eram anteriores à Primeira Guerra Mundial, as guerras elas eram de avanço, né? Avanços rápidos, as guerras eram mais curtas, né? Isso gerava menos situações de dificuldade do ponto de vista humanitário, né? Então a Primeira Guerra Mundial ela traz aquele horror mesmo, né? Períodos de fome, enfim, é uma guerra muito violenta, né? Muito violenta mesmo. E no entre guerras, né? No período entre guerras, o surgimento, e a figura do Papa Bento XV que irá atuar, sobretudo ali, né? Buscando soluções ali de cunho que a gente hoje chamaria, né? Ajuda humanitária e tudo mais, né? Pensemos, por exemplo, na Cruz Vermelha e tudo mais, enfim, né? Que já havia antes, tá? Mas, enfim, na atuação da Cruz Vermelha e tudo mais, né? No Entre Guerras,
o avanço dos regimes totalitários, né? Então, na Espanha, né? Enfim, a Guerra Civil Espanhola, na Itália, na Alemanha, né? Enfim, Portugal também. E esses regimes, boa parte deles, era marcado por uma perseguição à igreja muito grande. Então, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola foi responsável pela morte de uma imensidão enorme, né, de sacerdotes, de freiras, né, uma perseguição clerical pesada. Enfim, se a gente já tiver acesso, por exemplo, à biografia de São José Maria Escrivá, enfim, fundador do Opus Dei, ele vivenciou isso, né, quer dizer, essa perseguição ali, né, na década de 30 e tudo mais, ali na Espanha da Guerra Civil, tá bom? E aí a atuação dos papas do período, né, Pio XI e posteriormente Pio XII, que irão colocar censuras enfim, aos regimes totalitários, irão se colocar contra aqueles regimes de, enfim, Pio XI, Pio XII também, e Pio XII, uma ação também de cunho humanitário muito grande, né? Pio XII que salvou, isso é sabido, uma imensidade, né? Um número gigantesco de judeus que sofreu perseguição do regime nazista. Então, tanto que hoje a figura de Pio XII ela é reconhecida pelos judeus como uma figura importante no resgate daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo regime do Partido Nazista, tá bom? E aí chegamos, então, já no pós-guerra, ao Concílio Vaticano II, que irá promover, dentre outras coisas, né, um concílio que vai durar ali 3 anos, né, a chamada universal à santidade. Então, irá aprofundar essa ideia de chamada universal à santidade, irá sugerir, né, o aprofundamento também dos esforços ecumênicos, então ampliação do diálogo interreligioso. Então, enfim, né, o Concílio Vaticano II que tantos elementos trouxe para o magistério da Igreja, para a doutrina da Igreja até hoje, né? Enfim, e é isso, né? E no pós-concílio, na década de 70, 60, 70, alguns falam de uma crise doutrinal. De fato, houve realmente uma crise doutrinal, litúrgica, enfim, né? E teremos, então, a atuação dos papas São João Paulo II, já na década de 80, né? Final de 70, 80, e depois Bento XVI, tá? Então, São João Paulo II também terá uma atuação muito importante em colocar ali aquela pedra final nos regimes de teor comunista, socialista. Então, a ação de São João Paulo II, que ele próprio, oriundo de um país que tanto sofreu com esse regime, e Bento XVI, que irá combater o relativismo religioso, irá combater essa crise doutrinal, enfim, tá? E é claro, aí a gente já chega no Papa Francisco e se torna história do tempo presente, né? Então acho que não vem muito, né? Não é bem o caso da gente aqui parar tanto para analisar nesse momento, tá bom? Se a gente for dar essa aula aí daqui a uns 10 anos, a gente fala mais, né? E aí, para falar, então, agora, nessa última parte da aula, falar sobre essa parte mais de doutrina social. Então, rapidamente aqui, vamos analisar essa relação entre igreja e Estado. Então, bom, veja, o magistério da igreja ele visa a formação das consciências, tá? Então, não há, veja, essa ideia de você pensar que há um sistema político preferencial, né, que a igreja vê vê melhor, prefere, não é verdade. Então, a igreja ela se preocupa com a formação das consciências individuais, tá bom? Os âmbitos da religião e da política, eles são distintos, não são, entendeu? Agora, isso não quer dizer que sejam separados, porque eu vejo, o homem, o ser humano é um só, tá? Então, até em decorrência dessa unidade do ser humano, da unidade de vida de cada ser humano, é claro que você não pode pensar que um homem quando está cumprindo seus deveres religiosos e um homem quando está cumprindo seus deveres
sociais, políticos. Não, é a mesma pessoa, claro, é o mesmo homem com a mesma consciência, tá? Mas os âmbitos são distintos. Então, o que se tem na relação igreja e Estado é isso, é uma distinção sem separação, uma união sem confusão, que, claro, cuja base da Sagrada Escritura, sem dúvida nenhuma, aquele trecho do Evangelho da efígie, né, da moeda, né, enfim, a César o que é de César, enfim, né, o trecho do Evangelho conhecidíssimo. E os princípios fundamentais que a gente deve observar ao fazer essa análise são que os valores morais eles devem sim informar a vida política, embora, veja, mais uma vez, não quer dizer que você vai ter um Estado que seja um Estado ético, né? Um Estado que vá... Então, a gente deve evitar a ideia de um Estado que seja ele a ditar valores morais. Não. Né? Então, isso seria uma coisa distante dos ensinamentos da Igreja. Né? Um Estado que se coloca a ditar valores éticos, valores morais. Não. E, por outro lado, também se deve evitar um Estado que seja moralmente neutro, ou seja, um Estado relativista. Um Estado que, tanto faz, né? Não tem problema matar ou não matar, não. Né? Enfim, matar um indivíduo, por exemplo, é errado. Então, há que se ter uma atuação estatal também acerca disso. Então, claro que os valores morais, eles informam a vida política, tá bom? Agora, a Igreja e o Estado, elas se distinguem por sua natureza e por seu fim. Então, isso se traduz, sobretudo, nessa liberdade religiosa, tá? Então, liberdade religiosa, que quer dizer tanto a liberdade de você não seguir a religião do Estado, não determinar a sua religião, né? Enfim, então não impor ao indivíduo uma determinada religião e nem tampouco impedir que alguém, enfim, adira a uma determinada crença religiosa. Então, é a mesma ideia, tá? Então, esse duplo aspecto da liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa, ela se traduz nesse duplo aspecto, né? Tanto o Estado ele não deve impor ao indivíduo a profissão daquela fé, nem impedi-lo de professar a sua própria fé, tá bom? É isso. E a colaboração entre a Igreja e o Estado. Então, haverá âmbitos, né? haverá digamos assim, aspectos da vida que serão marcados por essa colaboração entre a Igreja e o Estado. Afinal de contas, a ideia é que ambos estejam a serviço do homem, tá bom? Então, há matérias em que há questões mistas, né, que tanto a Igreja como o Estado devem intervir. Então, por exemplo, eu coloco aqui matrimônio e aspectos relacionados à família, mas claro que há outros, mas sobretudo esse, sem dúvida nenhuma, né, matrimônio e família. É claro que tanto o Estado como a Igreja irá se manifestar, tá? A educação dos indivíduos, dos jovens também, evidentemente. Então, tanto a educação ela será preocupação do Estado, como também da Igreja. Né? Então, até coloquei aí, depois que vocês leem, um trecho do Catecismo que trata disso, que, lógico, o primeiro responsável pela educação dos filhos são os próprios pais, mas o poder público ele também tem a tarefa de garantir que haja, enfim, acesso às condições para que os jovens estudem, enfim, tenham acesso à educação, tá bom? E iniciativas sociais, por exemplo, hospitais, centros de acolhida, orfanatos, enfim, toda sorte de iniciativas sociais. E, para finalizar, e aí acabo realmente aqui, né, já indo para a reta final aqui da nossa aula, distinguir entre laicidade e laicismo. Então, laicidade é uma coisa até positiva, né? Quer dizer, você ter autonomia do Estado a respeito da... Então, você não ter o Estado se imiscuindo, né, em questões eclesiásticas e vice-versa, né? Agora, o laicismo é uma coisa ruim, né? Porque o laicismo é uma ideia em que digamos assim, a ideia de que o Estado ele é contrário, né, à ordem moral. Né? Então, ele se afasta completamente da ordem moral. Né? Então, digamos assim, tira Deus da equação, digamos assim. Isso também não isso deve ser evitado. Isso deve ser evitado. Por quê? Porque tanto uma teoria moral que, digamos assim, leve ao Estado se tornar aquele Estado ético que eu mencionava
no slide anterior, né, enfim, de que ele próprio vai impor, né? Então, pensemos, por exemplo, na figura, isso aconteceu mesmo, né? Teve um determinado rei, né, acho que foi até de Portugal, que ele determinou que os fiéis, os súditos, né, os fiéis não, né, os súditos, eles deveriam se confessar. Então, veja, ele é até movido por um sentimento de piedade, né, enfim, de amor a Deus, provavelmente, né, mas, enfim, não cabe a ele definir isso, né, então isso clara manifestação de um Estado ético, né, e o oposto também, né, quer dizer, um Estado em que você tenha um desprezo de quaisquer valores que sejam oriundos da religião. Então, isso também é algo que deve ser evitado, porque, veja, o ser humano é um só, você não pode exigir daquele ser humano ali que ele não se paute de forma alguma por valores da sua religião. Isso seria extremamente injusto você exigir do fiel, né, do cidadão, que ele, digamos assim, se abstivesse de qualquer consideração sobrenatural ou metafísica ao se pautar, né? Então, por exemplo, pensemos num agente público, por exemplo, né? Uma pessoa que exerce algum cargo público, mas que tem também, é um cidadão de valores morais oriundos da religião, né? Então tem uma fé e tudo mais, né? Então, quer dizer, ele não poderia de forma alguma se pautar por seus valores mais caros, por seus valores mais íntimos, né? Isso me parece uma injustiça, me parece uma grande injustiça, tá bom? E, na verdade, a gente observa um exato contrário, né? Então, se você observar na prática, você chega ao oposto, né? Assim, normalmente, aqueles agentes públicos, né? Aqueles que atuam politicamente, enfim, né? Por motivos transcendentes, normalmente chega a resultados melhores. É isso que se observa na prática. Né? Então, você vê que realmente o laicismo ele normalmente não conduz a bons frutos. Tá? E, para terminar, entender que a gente deve viver o pluralismo social. Então, são diversos caminhos possíveis. Tá? Então, a própria diversidade da igreja leva a isso. Então, a igreja, como uma instituição que é naturalmente diversa, vemos a ideia de unidade na diversidade, tantas vezes eu falei aqui, né? Então, isso também se traduz na esfera social com a diversidade de opiniões. Tá? Não há uma resposta católica, né? Não há uma solução católica para questões políticas, questões sociais. Tá? Então, os leigos, sobretudo os leigos, né? Quer dizer, todos os fiéis, né? Mas, sobretudo, os leigos, eles têm autonomia. Eles têm autonomia para agir segundo suas convicções. Claro, desde que aquilo não afronte valores caros, valores nucleares da doutrina católica, da doutrina moral católica. Então, evidentemente, uma política que tenha por ação a imposição da laqueadura nas mulheres, né, por exemplo, já houve, né? Então, obrigar mulheres a fazerem a laqueadura para se tornarem estéreis, né? Enfim, então isso já foi política de Estado em algum momento da história, né? Isso evidentemente vai contra, né? Enfim, se choca com os valores mais caros da doutrina católica, da doutrina moral católica, né? Isso fere a própria ideia de dignidade da pessoa, dos direitos humanos, né, que tanto se fala. Então, evidentemente que, quanto a isso, sim, aí você esbarra num limite. Agora, fora disso, né, quer dizer, sei lá, se vai construir uma ponte, né, se a ponte vai ser estaiada ou se vai ser sob coluna, enfim, né, quer dizer, na ação do governador. O governador ele tem que decidir ali, né, entre a rodovia vai seguir uma curva por ali ou vai seguir uma curva por ali. Você vai passar numa determinada cidade ou na cidade vizinha. Isso é evidentemente algo que enfim, que não tem uma solução católica para isso, né? Isso seria um absurdo, né? Tá bom? Então é isso, né? É você entender que o pluralismo ele não se confunde também com relativismo. Então não é um tanto faz, não é isso, tá? Agora, o que a gente tem que ter sempre em mente é isso, é o que é a lei natural, o que é a lei moral natural, que iremos estudar mais adiante, provavelmente com o padre, né? O padre virá aqui conversar com vocês sobre a lei moral natural, irá explicar para vocês. Então, claro, né? Então, o limite é a lei natural, enfim, os direitos fundamentais das pessoas. Tá? E aí eu concluo com um trecho da Lumen Gentium, do Vaticano II, sobre a Igreja,
não, sobre a ideia da história da Igreja. Então, diz lá o Concílio Vaticano II. A Igreja prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Esse trecho aí é de Santo Agostinho, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que ele venha. Mas é robustecida pela força do Senhor ressuscitado, de modo a vencer pela paciência e pela caridade as suas aflições e dificuldades, tanto internas como externas, e a revelar, velada mais fielmente, o seu mistério, até que por fim se manifeste em plena luz. É isso, meus caros. Passei um pouquinho aí da 1 hora, né? Zé Geraldo vai ter que me perdoar, porque eram 2.000 anos de história mais doutrina social da Igreja, né? Mas se alguém tiver uma pergunta rápida aí, senão a gente encerra e continua semana que vem. Tá bom? Tem aqui no chat, tô vendo que o pessoal falou aqui coisa no chat. Ih, rapaz, tem coisa pra caramba no chat aqui que eu não vi. Gostaria de sugestões de leitura sobre as cruzadas. Sobre as cruzadas, tá. Vou mandar para o Zé Geraldo, ele manda aí para vocês depois. Tem um livro da Quadrante, muito interessante sobre as cruzadas recentes aí. Vou sugerir. Sobre as cruzadas de forma gerais, incluindo as ordens de cavalaria. De certa forma. Mensagem, sugestão interessante de qualquer livro medievalista dos autores da escola de análise, como Jacques Legoff, Marc Ferrot, Georges Duby. Uma sugestão interessante, sim, sem dúvida nenhuma. São bons autores. Grandes é o Jacques Legoff, sem dúvida nenhuma, um grande medievalista. Vale a pena conhecer a obra dele. Agradeço a ótima explanação. Boa noite. Tá ótimo. Bom, é isso, meus caros. Se alguém tiver mais alguma coisa... Guilherme, grande Guilherme. Fala. Sprachen Sie. Herr Krüger. Foi interessante. Obrigado, Ricardo. É sempre bom estar te ouvindo. Valeu, Guilherme. Obrigado aí, cara. Zé, que dá Ricardo. Boa noite, então. Beleza, então, meus caros. Vou encerrar a gravação aqui. Semana que vem